Começa agora o programa Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, debatemos temas de interesse da classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Hélia Gonçalves, que é presidente do sindicato. Olá, Hélia, tudo bem? Olá, Ana, muito bom dia. Bom dia a todos que acompanham o programa nesse momento. Bom, Hélia, e o programa Voz do Trabalhador de hoje discute um tema polêmico, que é socialismo e por que ele interessa, como ele afeta a classe trabalhadora. Vamos ver um vídeo sobre isso. O socialismo surgiu no século XIX, quando os trabalhadores começaram a se organizar contra a exploração, a desigualdade e a falta de direitos. Desde então, essa ideia esteve presente em diversas lutas e marcou importantes momentos da história. Até hoje o tema gera debate. Há quem associe o socialismo a experiências negativas, enquanto outros defendem que ele é a alternativa diante das desigualdades e problemas no capitalismo. O programa Voz do Trabalhador de hoje debate sobre as experiências do passado e por que o socialismo ainda é uma necessidade. Weller, além das reivindicações econômicas junto às empresas e também junto aos governos, o sindicato defende a bandeira do socialismo. O que isso quer dizer? Então, Ana, falar de socialismo, falar de comunismo, até por causa da situação de polarização que vivemos em nosso país, essas palavras são vistas como um bicho-papão. E eu digo, eu sou socialista e eu sou comunista. O que isso quer dizer? E o que a gente vê, muita gente propagandeando por aí, não tem nada a ver com o que é o socialismo, com o que é o comunismo de verdade. Primeiro, hoje nós vivemos em um sistema chamado capitalismo. É um sistema onde existe a exploração das grandes empresas, em especial, sob os trabalhadores. A riqueza, ela é gerada pelas mãos dos trabalhadores que fazem a produção de forma coletiva, de forma social, mas a riqueza, ela é apropriada por poucas pessoas. Então, ser socialista é você defender a divisão das riquezas que nós temos no nosso país. Outro exemplo para falar de socialismo. A gente defende o socialismo porque hoje, no sistema capitalista, não tem vida boa para os trabalhadores. Vamos pegar o que é a Constituição Federal de 1988. Lá está que todo cidadão brasileiro tem que ter direito à saúde, educação, moradia, segurança, infraestrutura. Todos nós temos isso? Não. A realidade de quem é rico é completamente diferente da realidade daquele que é pobre. E hoje nós temos no mundo, por exemplo, poucos bilionários que têm a riqueza equivalente ao restante de toda a população. Isso não é justo. E dentro do sistema capitalista, sequer eles hoje têm condições de garantir aquilo minimamente que é justo para os trabalhadores. Então, nós que somos trabalhadores, vários programas a gente debateu aqui a situação dos salários, a situação da precarização. Não é justo. A classe trabalhadora e os pobres são a maioria. E a gente viver passando dificuldade, ganhando esse salário que é baixo, perdendo cada vez mais os nossos direitos. Por quê? A lógica do capitalista é aumentar o seu lucro. Detalhe importante, quando a gente fala de capitalismo e que a gente tem que dividir as riquezas, nós estamos falando dos grandes empresários. Nós não estamos falando do cara que tem uma barraca que vende cachorro-quente, que a gente vai tomar lá a sua barraca e o seu carrinho para dividir, porque é parte da confusão que eu disse aqui. Muitas vezes quando você vai falar que você é socialista, as pessoas falam, mas o socialista, aquele que tem 2 carros, eles vão querer pegar um. Não estamos falando disso. Quando a gente fala de socialismo é outra coisa, porque quem toma as casas
Quem toma o carro da população são os bancos. Se você atrasar a prestação do seu apartamento, da sua casa, se você atrasar a prestação ali do seu carro, se você ficar desempregado, tiver alguma dificuldade, o banqueiro que é cheio de grana, ele não tá nem aí. Ele sim vai tomar. Então, quem toma as coisas das pessoas são eles que são capitalistas. E o socialismo que nós defendemos é ter uma vida melhor para a classe trabalhadora. Olha, e dentro disso que você fala, né, das ideias que são divulgadas, difundidas aí, que fazem essa confusão sobre o socialismo, fala-se isso, que o socialismo não deu certo. Como é que você responde a essa afirmação? Como é que você... Olha, Ana, isso é o que eu respondo praticamente todos os dias, porque a gente fala nas assembleias para os metalúrgicos que a gente defende uma sociedade socialista. E muita gente vem perguntar, cara, mas qual é o socialismo que vocês defendem? Porque hoje, tal país que é socialista, a população vive em miséria. Não existe hoje nenhum país socialista no mundo. O que é uma sociedade socialista e comunista? É você não ter a propriedade privada. Então, em um país que tem propriedade privada, que tem exploração, não é socialista. Falam que a Venezuela é socialista, não é socialista. Falam que Cuba é socialista, Cuba não é socialista. Falam que a China é socialista. A China hoje, ela disputa a hegemonia tanto econômica como política do mundo junto com os Estados Unidos. Isso é o quê? Isso é capitalismo. E uma boa parte desses países que falam que são socialistas, na verdade, são ditaduras capitalistas. E eles se utilizam desses exemplos para colocar, tá vendo? Você defende socialismo? É daquele jeito que está este país, porque o povo vive em miséria e, infelizmente, em boa parte deles, que no passado tiveram revoluções que foram importantes, hoje, de fato, o que tem é ditadura, onde as pessoas sequer têm o direito à sua auto-organização. Qual é o socialismo que eu reivindico? O socialismo que teve na Rússia, quando teve a Revolução de 1917 até meados de 1923, que teve como o principal líder da Revolução o Vladimir Lenin, e a partir do momento que o Lenin morre e que o Stalin assume o comando da União Soviética naquela época, que começou a degenerar aquilo que foi o socialismo que a gente tem como exemplo e que é o socialismo que eu defendo. Perfeito, Heller. Bom, vamos dar uma pausa para o intervalo, mas voltamos daqui a pouco para continuar esse tema de hoje. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje é o que é o socialismo e por que ele interessa à classe trabalhadora. Dando continuidade, Weller, por que, entrando nesse que eu acabei de falar, por que o socialismo interessa à classe trabalhadora? Olha, Ana, eu vou pegar aqui um exemplo que é em relação ao tema empregos. Hoje, na sociedade capitalista, a gente precisa minimamente ter um emprego, ser explorado, porque a gente precisa de dinheiro para a gente sobreviver. E por que tem desemprego? Por causa do sistema capitalista. O capitalismo, ele precisa do exército de desempregados, porque é a forma que eles se utilizam para pagarem os baixos salários e para retirarem direitos e precarizar cada vez mais a condição dos trabalhadores. Porque qual é a desculpa do patrão? Você não quer esta condição? Eu tenho aqui milhares de currículos de pessoas que estão em uma situação pior do que a sua, que aceitaria essa condição. Então, o capitalismo que gera desempregos. Em uma sociedade socialista, você não vai produzir para ter o lucro. Você vai produzir de acordo com o que são as necessidades das pessoas. Então, é um modelo completamente diferente. Então, a única forma da gente garantir empregos para todos é em uma sociedade socialista. No socialismo, Ana,
as decisões, elas serão tomadas coletivamente pelas pessoas. É o inverso do que a gente tem hoje. Hoje, como que funciona no sistema capitalista? Eles tentam colocar a aparência de que a eleição no nosso país é a máxima democracia porque as pessoas escolhem o seu representante. E aí o trabalhador vota de 2 em 2 anos, eles fazem a promessa de melhorar a vida dos trabalhadores e a realidade aqui só piora, e são eles que estão lá tomando as decisões que, na maioria das vezes, prejudica a classe trabalhadora. No socialismo vai ter democracia operária. Eu disse que eu defendo o que foi o socialismo da Rússia de 1917 a 1923. Na época, tinha os soviets, que são conselhos, e a gente defende de governar através dos conselhos populares, ou seja, você fazer consulta à população, por exemplo, diante do que é o orçamento do país e aonde que o governo ele vai fazer os investimentos nas áreas sociais, por exemplo, e as decisões serão tomadas coletivamente pelos trabalhadores através desses conselhos. Isso é algo que dá para fazer. Hoje a classe política não tem essa visão de administrar de forma democrática porque é completamente o inverso e eles lá no poder que tomam as decisões para favorecer os capitalistas e não os trabalhadores. Bom, Hélio, você sempre, em algumas outras entrevistas, você sempre fala, né, que se tira o trabalhador da fábrica e não se produz nada. Tira o dono da fábrica e a fábrica continua funcionando, né? Qual o papel que os sindicatos podem cumprir na organização dos trabalhadores, na construção dessa alternativa socialista? Olha, Ana, nós atuamos no sindicato e é muito importante quando você faz uma greve e o trabalhador ele aumenta o seu salário ou tem alguma conquista. Mas isso é limitado. Para mudar de fato a vida da classe trabalhadora é através da luta política. E a luta política ela é contra o governo, por exemplo, pela revogação da reforma da Previdência. Agora, nós precisamos fazer uma revolução para a gente mudar o sistema. Eu sei que a maioria das coisas que eu falei aqui são bem polêmicas, inclusive me coloco aí à disposição, quem quiser seguir trocando ideia, me procurar nas redes sociais, o Heller Gonçalves, ou se quiser trocar uma ideia no sindicato, chega junto, a gente agenda um horário, porque aqui em 15 minutos é apenas um resumo, isso aqui é uma questão ideológica que necessita de uma explicação bem a fundo. Agora, eu já falei várias vezes, é o discurso que a gente praticamente faz todos os dias para os trabalhadores na porta da fábrica. Você pode ter uma conquista, mas dentro do capitalismo, a conquista sindical ela é limitada. Se você pega, por exemplo, 30% de aumento e depois a inflação consome tudo isso, você já ficou no 0 a 0 e você vai precisar lutar de novo. Então, essa forma da gente ter que ficar o tempo todo lutando não é justo. A classe trabalhadora que coloca a mão na massa para a fabricação das riquezas. Então, a classe trabalhadora merece uma vida melhor. E o sistema capitalista hoje, ele sequer tem condição de garantir o mínimo, de garantir o básico. É um sistema injusto, onde o que vale para o patrão é o lucro. Um exemplo final para a gente terminar aqui. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos que tem no mundo. E hoje as grandes empresas do agronegócio que recebem incentivos fiscais e praticamente não pagam imposto no nosso país, estão preocupados em suprir a realidade de alimentação do povo brasileiro? Não, eles querem vender para o exterior para ter lucro. Isso é o sistema capitalista que precisa ser superado. Bom, Heller, esse tema a gente vai poder, acho que, voltar nele em outros programas, mas por hoje a gente fica por aqui. Lembrando que essa edição de hoje também fica disponível no YouTube. Então é só procurar a página do sindicato lá que vocês podem assistir novamente. E as outras edições também. Bom, até lá e até o próximo domingo.